Nós temos visto aí os últimos acontecimentos. Creio que os irmãos estão acompanhando, né? Os noticiários. Não é esse o nosso tema de hoje, mas eu não poderia deixar de iniciar essa ministração chamando a atenção de todos para os acontecimentos, sobretudo os que ocorrem ali na região do Oriente Médio, né? Por muitos anos nós temos falado e as profecias têm sinalizado nessa direção, e o DEVAP tem por muitos anos se esforçado em chamar a nossa atenção para o cumprimento das profecias dos últimos dias, que tem Israel como o centro, né, para onde convergirão as forças de todas as nações do mundo, que são acontecimentos necessários para a parousia do Senhor. Então, assim, é certo que não temos nós, nos últimos tempos, dado a ênfase ao livro do Apocalipse. Há muito tempo nós o estudamos, já fizemos uns 2 estudos do livro, salvo engano. A última versão do estudo de Apocalipse tem 81 mensagens, salvo engano, 81 estudos. E assim, eu gostaria de trazer aos irmãos é que nós precisamos urgentemente nos posicionar. Como já diziam os cristãos mais antigos, né? A figueira vai ser sacudida, né? Será sacudida a figueira. É uma linguagem para dizer que quem não estiver firme não vai permanecer. É preciso, queridos, que nós olhemos com atenção esses acontecimentos e possamos orar pelos irmãos de Israel, pelos irmãos palestinos, pelos irmãos do Irã, pelos irmãos da Rússia, pelos irmãos da Ucrânia e pelos irmãos de todas as nações no mundo que de alguma maneira está em conflito. Então, que não desenvolvamos absolutamente, por falta de desconhecimento, nenhum espírito sectário, colocando-se a favor de um em detrimento de outro. A igreja do Senhor não foi chamada para pregar divisão, não foi chamada para posicionar-se de modo faccioso a favor de uma etnia em detrimento de outra, e isso em nome de Deus, jamais. Isso é coisa de Antigo Testamento, né? Que tanto fala de um tempo rudimentar, como fala de um tempo em que a luz não era clara para aquelas pessoas do tempo do Antigo Testamento. Quem conhece o Evangelho de Jesus Cristo, nas páginas do Novo Testamento, sabe muito bem que Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é o reconciliador, ele é o mediador entre Deus e Israel. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus é o mediador entre Deus e Israel. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Afinal ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será o quê? Condenado. Então observa que é um texto simples que está na boca dos cristãos de um modo geral, mas que parece que não entendem que a condição da bênção de Deus é a fé. Não é um território, não é uma legislação judaica, não é uma Bíblia de papel cristã, é uma questão do coração. Então a igreja do Senhor precisa entender que nós, primeiramente, recebemos a
a reconciliação do Senhor mediante o Evangelho, e então recebemos a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação. Então a primeira coisa a fazer é orar por todos que estão sofrendo em alguma medida. Amém? Amém ou não? Amém. Orar pelos nossos irmãos. E também voltarmos nossos olhos para os céus, como aqueles que sabem que a vinda do Senhor está próxima. Vamos nos preparar. É lamentável que, mesmo diante de tantas evidências dos fins dos dias, nós estejamos ainda, muitos de nós, como aqueles dos dias de Noé, comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Ou seja, mesmo diante de tantas evidências da iminência dos últimos dias, o fato é que nossas preocupações estão em outros lugares, em outras coisas. Estamos preocupados com tudo menos com a vinda do Senhor. Então, que o DEVAP esteja advertido nesse sentido, e que a ministração dessa manhã, em alguma medida, nos ajude a melhorar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Glória a Deus. Pois bem, vamos abrir a Escritura em 2 textos, por gentileza. Hoje nós vamos ministrar a terceira parte desse tema: qual é o lugar do meu repouso? Já fizemos 2 ministrações nesse tema, hoje a terceira, aí fechando esse assunto, né? Isaías capítulo 66, versículo 1. Os irmãos podem abrir. E também em Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Isaías capítulo 66 é o primeiro texto a ser lido. Em seguida nós leremos Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Vamos para Isaías 66. Diz assim, queridos, o texto: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Palavras de Deus aqui por meio do profeta Isaías. Agora abra em Apocalipse capítulo 21 e leia comigo o versículo 22, que diz assim: nela, ou seja, na Nova Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nela, diz João, eu não vi santuário. João não viu o santuário na Nova Jerusalém. E ele explica o porquê que ele não viu. Porque na Nova Jerusalém, o seu santuário, o santuário da Nova Jerusalém, o santuário da cidade, é o Senhor, e o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Bem, a partir desses 2 textos, eu quero convidá-los a uma reflexão tanto panorâmica acerca dessa frase que nós lemos lá em Isaías capítulo 66, quando Deus diz: qual é o lugar do meu repouso? E eu quero começar convidando vocês a pensarem comigo a Escritura no seu todo, no seu conjunto. Se nós lermos, peço a atenção dos irmãos, vocês me acompanhem. Se nós lermos com atenção os capítulos 1 e 2 de Gênesis, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o Deus criador de todas as coisas, que cria todas as coisas, que traz à existência os céus e a terra. Então capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis fala da obra de criação de Deus. Nós sempre estamos falando que Deus tem uma obra, sim ou não? Não porque Deus tem uma obra, porque nós temos que trabalhar na obra, né? Eu vejo pessoas dizendo assim: a igreja tem que fazer a obra, os irmãos têm que fazer a obra,
o fulano está fazendo uma obra, Deus me chamou para fazer a obra. E a gente pergunta, mas que obra é esta, afinal de contas? Alguém fala, não, é a obra de pregar o evangelho, digamos, temos que pregar o evangelho. Sim, mas pregar o evangelho é a obra de Deus? Ou será que pregar o evangelho seria apenas uma parte, uma contribuição que se dá para alcançar a grande obra de Deus? Então é importante nós entendermos que quando lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 é dito que Deus criou todas as coisas nos céus e na terra, essa criação é, num certo sentido, a obra de Deus. Havendo o Senhor completado toda a sua obra no 7º dia, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1, havendo o Senhor completado a sua obra no 7º dia. Então, no primeiro momento, a obra da criação consiste na obra de Deus. Agora, quando nós olhamos para o extremo da Escritura, para o outro lado, agora os 2 últimos capítulos do Apocalipse, se nós colocamos no início os 2 primeiros de Gênesis, olhe para os 2 últimos do Apocalipse. E o que teremos lá? Teremos como resultado final e máximo de tudo o que Deus realizou, a edificação de uma cidade chamada a Nova Jerusalém. Então a Bíblia é clara, ela começa com uma obra de criação e ela termina com uma obra de edificação. Então, somando tanto a obra da criação quanto a obra de edificação, nós temos aqui a obra plena de Deus. É Deus que cria no primeiro momento os céus, a terra e tudo quanto neles há, e sobretudo cria o homem. Agora ele que já tem aqui os materiais, que são os homens, ele vai agora começar uma obra de edificação. Por isso nós vamos ouvir falar muitas vezes que o Senhor está edificando a sua igreja. Sim ou não, pessoal? Então existe uma obra de edificação, que não é uma outra obra além da obra de criação. Não, poderíamos dizer que é a consumação da obra de criação. O que nós temos em Gênesis capítulo 1 e 2, céus, terra e humanidade. Quando o Senhor trabalhar toda essa criação, do ponto de vista do evangelho, o Senhor vai elevar essa criação a uma condição de novos céus e de nova terra, tendo agora edificado a sua cidade, a Nova Jerusalém, e tendo todas as nações debaixo e sujeitas a esse governo de Deus por toda a eternidade. Então a Bíblia, quando nós olhamos para ela no seu todo, nós podemos vislumbrar então esta obra de Deus. Fica-nos claro, portanto, que Deus tem uma obra, que Ele já começou essa obra, e temos a confiança e a certeza de que Ele vai completar esta obra, que só se completará na edificação da Nova Jerusalém. Mas aqui agora se impõe um problema. Você pode eventualmente ir para casa hoje e ficar pensando e refletindo esses 2 extremos da Bíblia, né? Deus tem uma obra, essa obra consiste em criar, Gênesis 1 e 2, e essa obra se consuma em Apocalipse 21 e 22, com a edificação de uma cidade, a Nova Jerusalém. Agora a grande questão é, o que nós encontramos entre os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos capítulos da Bíblia? E é exatamente nesse intervalo, que é de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo 20, em que nós encontramos todo o drama da humanidade. É onde nós nos encontramos. Porque a Escritura, ela tem o propósito de trazer a revelação de Deus, com vistas a que nós, uma vez conhecendo essa revelação, possamos corresponder
a esta obra de Deus. Eu poderia perguntar para vocês aqui, quantos querem fazer parte da obra de Deus? Todos aqui levantariam as mãos, eu imagino, né? Todos, né? Talvez, com exceção de uma pessoa ou duas que chegou aqui por um acidente qualquer, e que fala, não estou sabendo disso não. Mas, no geral, o crente vai responder que quer fazer parte da obra de Deus. Então nós temos que entender essa grande questão. Primeiro, Deus tem uma obra, essa obra um dia foi começada, começou-se com a criação de Deus, mas só se encerra em novos céus e nova terra, com a edificação da nova Jerusalém. E quando nós falamos, queridos, de obra de Deus, nós vamos nos deparar com o texto que nós já inclusive comentamos aí com vocês, de Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. Vejam, havendo Deus criado os céus e a terra, diz a Escritura que ele olhou e viu que tudo era muito bom. Olhou para os céus, para a terra, para as árvores, os animais, o ser humano, os peixes, as aves, e ele disse, olha como que essa criação, ela expressa os atributos de Deus, aquilo que é justo, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom. E aí a Escritura vai trazer uma questão muito interessante que diz que, havendo Deus, portanto, terminado, ele descansou dessa obra que havia feito. Nós já debatemos isso aqui em outra mensagem, perguntando que tipo de descanso era esse, ou foi esse que Deus experimentou quando criou os céus e a terra. Imagine, havendo Deus terminado todas as coisas que havia feito, no dia sétimo, ele abençoou o dia sétimo, ele santificou o dia sétimo, e ele descansou nesse dia de toda a obra que como Criador fizera. Deus descansou. E essa é uma ideia, no primeiro momento, um tanto estranha para todos nós, porque a pergunta observa que todo o texto de Gênesis, pessoal, ajuda aqui, todo o texto de Gênesis, ele corrobora para uma ideia equivocada do sentido do texto. Estranho, né? Todo o texto corrobora para uma compreensão equivocada. Por quê? Porque diz assim, olha, vejam mim, olhem para mim. No primeiro dia, Deus começa a fazer a sua obra. Então, você fica imaginando Deus trabalhando no primeiro dia. Aí fala, e no segundo dia, Deus volta a trabalhar. Terceiro dia, Deus torna a trabalhar. E ele vai trabalhando na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E aí quando chega no sábado, o que o texto nos leva a pensar? Como é que Deus está neste momento? Ele está cansado. Afinal, não é fácil, não é mole trabalhar 6 dias consecutivos. E ele acordava cedo para trabalhar e só parava de tardezinha, quando anoitecia. E aí quando chega no sétimo dia, é dito que ele então fez o quê? Ele descansou. Aí o que você imagina? Deus trabalhou muito, Deus se cansou, logo ele precisa de quê? De descanso. Mas é lógico que não é desse modo, não é esse o sentido do texto. E é exatamente isso que nós dizemos, que a Bíblia possui uma linguagem antropomórfica. É uma linguagem humana. E se nós não transcendermos essa leitura, buscando uma compreensão espiritual, vamos ficar a vida inteira achando que Deus se cansou, e que Deus então estava cansado, logo ele precisou de descansar, passou um dia todinho sem fazer nada, sentado, deitado numa rede. Aí quando deu no pôr do sol do sábado, falou assim, bem, agora, já que eu estou um pouco mais descansado, eu posso, né? Mas aqui está a grande questão. E é por isso, inclusive, que há aqueles hoje que ensinam o descanso do sábado, do sétimo dia, que diz que a igreja tem que descansar porque Deus descansou,
Logo, se ele santificou o sábado, se ele separou o sábado, e se ele próprio descansou no sábado, quem somos nós para não descansar também no dia de sábado? Aí eu respondo da seguinte maneira: esse descanso de Deus é muito maravilhoso. Quem sou eu para negar-me ao descanso de Deus? Porque se o próprio Deus descansou, sendo ele Deus, não careceria eu de semelhante descanso? Sim ou não, pessoal? Se Deus, que é Deus, teve o seu descanso, por que que eu me negaria a tal descanso? Ou julgaria não necessitar de tal descanso? Então, esse descanso de Deus eu quero. Agora, a única questão é que a própria Escritura também vai ensinar que Deus não se cansa e nem se fatiga. Coloca aí para a gente, por gentileza. Não sei se eu vou acertar de cabeça, mas deve ser Isaías capítulo 40, versículo 13. Vamos ler juntos esse texto. Está aí, ó, Isaías capítulo 40, versículo 28. Leia comigo. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Vocês nunca ouviram dizer que Deus, o Criador, não se cansa? Ora, mas nós temos em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3, que Deus descansou. Então nós temos duas afirmações: uma que ele descansou e outra que ele não se cansa. Aí o cético, o agnóstico, o ateu, o perturbado, o desinformado vai dizer: está vendo aí, ó, contradição, acabei de encontrar uma contradição. Não, meu querido, é que o fato é que em Isaías, se você continuar a ler, você vai observar que o capítulo 40 de Isaías vai falar que Deus é aquele que sustenta o cansado, é aquele que é o descanso para o cansado. Então, Isaías 40 está falando de um cansaço espiritual, de cansaço físico, de cansaço do tempo, ao passo que esse Deus não se cansa, quer dizer que Deus não é como as demais, como as criaturas que precisam de descanso físico ou descanso psicológico. Deus não se cansa. E quando em Gênesis capítulo 2 nos diz que Deus descansou, aquele descanso fala, na verdade, de um regozijo, de uma completação. Fala de um momento em que Deus, ao contemplar a sua criação, ele se sentiu completamente pleno, completamente satisfeito, cheio. Ou seja, Deus olhou e viu que tudo era muito bom e entrou naquele momento de satisfação. Viu Deus que tudo era muito bom. Ou seja, Deus, ele precisa de descanso. Porque se eu disser que Deus não precisa de descanso, por que é dito que ele descansou? Sim ou não? Me acompanha aqui, nós vamos chegar lá no final, vocês vão entender a história toda. Eu pergunto: Deus precisa de descanso? Não? É. E se ele não precisa, por que que ele descansou no sétimo dia? É a pergunta. Logo, se ele descansou, ele precisa de descanso. Só que o descanso que Deus precisa é essa plena realização, é esse estado de plenitude. Porque Deus criou todas as coisas para a sua glória. E quando as coisas que Deus criou cumprem o propósito para os quais ela foi criada, então Deus fica o quê? Satisfeito. É como um artista que começa a esculpir numa pedra uma obra, ou um pintor que vai pintar numa tela uma imagem que seja. Então ele vai fazendo, e quando acaba, então, que ele percebe que aquela obra ficou do modo como ele queria, aí o artista fica cheio de quê? De satisfação. Cheio de quê? De realização. Cheio de quê? De prazer. Então esse é o descanso de Deus.
lá em Gênesis capítulo 3. Agora imaginem vocês, pensem comigo, que embora é dito que tudo estava tudo certinho e Deus descansando, o capítulo 3 começa dizendo: mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais que Deus havia criado, disse à mulher. E aí começa a história da queda, a história da destruição e da deturpação de tudo aquilo que Deus havia feito e que era muito bom. A partir do capítulo 3, portanto, a criação decai de uma condição, de uma criação perfeita, para uma condição de pecado, para uma condição de miséria. E é nesse contexto da queda que nós vamos encontrar aqueles dois tipos de sofrimentos que nós apresentamos nas semanas anteriores. O primeiro apresentado, vamos encontrar os sofrimentos que são próprios de uma humanidade sem Deus. São os sofrimentos que nós experimentamos no dia a dia. Você está vendo a fome, a miséria, está vendo as guerras, o homicídio, o suicídio, não é? A destruição, os homens lutando uns contra os outros, as doenças, as enfermidades, a morte. Ou seja, nós estamos inseridos num ambiente de muito sofrimento, o que nos priva de descanso. Mas também existe um outro estado de falta de descanso, de cansaço espiritual, que foi quando nós colocamos na semana passada, que há dentro do homem um vazio. E enquanto o homem não preencher esse seu vazio com a presença do próprio Deus, ele jamais poderá encontrar descanso. Um é o descanso do espírito, da alma. O outro é o descanso deste mundo onde nós estamos. No mundo nós temos muitas tribulações, nós temos muitas lutas. E dentro de nós sofremos com uma necessidade de preenchimento, necessidade de plenitude, de felicidade. Por isso que os homens, ao longo de toda a sua história, têm de todas as formas buscado se preencher e não têm encontrado algo que lhe dê resultado. Mas o fato é que, após a queda do homem, o descanso de Deus foi interrompido. E o homem que foi criado para viver no descanso de Deus, agora também vive num mundo de sofrimento, de dor, de angústia, no qual não há descanso. Então pensem comigo que o descanso de Deus foi interrompido e o homem agora também nessa criação não tem descanso. Seria essa a razão porque lá em João capítulo 5, versículo 17, exatamente no contexto em que os judeus, ou alguns judeus, eles acusavam a Cristo de transgredir o sábado, porque os judeus guardavam o sábado da semana, né? E Jesus então foi acusado não uma, nem duas, nem três vezes, mas muitas vezes de ser transgressor do sábado. E numa dessas ocasiões Jesus responde da seguinte maneira, lá em João 5,17: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Irmãos, em nome de Jesus, venha comigo por um momento. Se em Gênesis capítulo 2 diz que havendo Deus criado todas as coisas, tendo ele terminado a sua obra, ele descansou de toda a obra que havia feito. E aí nós temos agora em João: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Exatamente no contexto em que os judeus exigiam que Cristo guardasse o sábado. O que ele quer dizer com isso? O meu Pai trabalha até agora. A explicação é exatamente esta. Em Gênesis 3, é como se Jesus começasse a discursar para aqueles judeus e dissesse: olha, eu sei que vocês estão insistindo num sábado do sétimo dia, conforme a lei de Moisés, conforme a Torá, conforme o decálogo. Eu sei que vocês estão insistindo no descanso de um dia da semana, no descanso para o corpo físico, mas o que vocês não sabem é que enquanto vocês estão aí descansando no dia sétimo, o meu Pai está trabalhando, e eu também estou trabalhando, porque o sábado da semana que vocês guardam
ele anuncia que, havendo Deus terminado a sua obra, o descanso de Deus só é possível no término da obra. Não tem como Deus encontrar prazer e satisfação se a obra não está ainda realizada. Não faz sentido algum. Logo, Deus descansa quando completa a sua obra em Gênesis 3, Gênesis 2, mas como houve a queda, agora requer a necessidade de que o Pai retome suas atividades. Agora no sentido não mais de criar o homem, já está criado. Agora ele tem que pegar este homem, ele tem que resgatar este homem, ele tem que trazer para dentro de um ambiente de edificação, para um canteiro de obras, simbolicamente falando, para agora edificar este homem que foi criado, este homem caído, este homem agora redimido, precisa de edificação. Pensem vocês um pouquinho comigo. Eu estava no almoço com um pessoal, uns amigos, e então tinha lá nesse almoço um irmão que tem um chamamento, uma chamada como se fosse de um evangelista. Esse de ir para a rua, pregar na rua, para as pessoas que estão aí nos guetos, nos becos, nas ruas, nas praças. Não tem muita gente sofrendo, sim ou não? E esse irmão me parece um homem de Deus, um homem muito verdadeiro, muito sincero, e ele dizia sobre a obra que Deus chamou ele para realizar, de pregar, anunciar, e nós ali admirando aquele testemunho do irmão. Aí num dado momento ele começa a dizer assim: olha, mas tem um problema, é que a igreja de Jesus, ela se trancou dentro de 4 paredes, e esqueceu as almas lá fora. Então Deus agora está rompendo as paredes, para nos empurrar para as ruas. E aí eu disse para ele: olha, eu já entendi a sua proposição, o seu pensamento, mas eu quero fazer 2 afirmações para poder comentar o seu comentário. Primeira afirmação, eu disse: o DEVAP nunca fez missão nesse sentido. Já houve no início, nós íamos pregar na praça tal, mas não era essa missão da qual ele estava se referindo. Ele disse: o DEVAP nunca fez, não faz e muito provavelmente não fará. Essa é a primeira afirmação. O ministério DEVAP nunca fez, não faz e provavelmente nunca fará. Foi um balde d'água fria assim, eu acho que no Gilvan e no Nivaldo, porque eles estavam comigo, e estava tão bonito o testemunho do irmão, tão encorajador, tão animador. Buscar os oprimidos, que estão debaixo das pontes, os que estão passando fome, os órfãos, os menosprezados, os drogados. Não dá um desejo missionário, não? Sair e buscar as almas e etc. tal. Aí o Alexandre entra dizendo: o DEVAP nunca fez, não faz e provavelmente nunca fará. Eu olhei para o Gilvan entristecido. Olhei para o Nivaldo com a mão na cabeça, dizendo: o que o pastor Alexandre está dizendo, pelo amor de Deus. E aí eu disse: agora eu vou fazer a segunda afirmação. A segunda afirmação é que a nossa igreja, a minha igreja, faz missões no mundo inteiro. Aí ficou aquela coisa, você fala uma coisa, depois você fala outra. Eu disse: não, calma. O grande problema que nós não estamos entendendo, eu disse para ele, é que a igreja é uma só. O DEVAP não é a igreja de Jesus. O DEVAP é um ministério em que uma pequeníssima parte da igreja de Jesus vive em comunhão. Mas a igreja da qual eu faço parte é a mesma da qual fez parte Pedro, João,
Tiago, os demais apóstolos, os discípulos, os irmãos da Idade Média, os irmãos da atualidade, ou vocês pensam que a igreja só tem esse número de pessoas aqui? Vergonha, né? Quem afirmar isso tem problema de cabeça. A igreja do Senhor é maior do que qualquer ministério. O ministério é só uma pequena expressão, não é? Uma pequena especificação dentro da grande obra de Deus. Logo, quando eu disse para o evangelista, quando você vai buscar as almas, nós estamos indo, porque você faz parte do corpo de Cristo. Quem está entendendo? Só não estou entendendo por que eu conto essa história, né? Um descanso de Deus, etc. Parece que fugiu totalmente do assunto, né? Aí eu entrei agora com a terceira questão. Agora vem um grande problema. Você vai lá. O evangelista é aquele que faz parte da obra de Deus. A obra de Deus é aquilo que Deus começou a fazer em Gênesis e terminará em Apocalipse. Dentro desse grande contexto da obra de Deus, desse grande canteiro de obras, existe um tal, falei para ele, como você, que Deus falou assim: você vai trabalhar na minha obra como evangelista, você vai buscar as almas. Falei, agora o problema é, vai buscar as almas para levar para onde? E aqui, meus queridos, eu preciso ser honesto com vocês. Aqui está o problema, talvez o maior problema que a igreja do Senhor pode enfrentar nos dias atuais. É que a igreja pensa, ela acredita, ou foi assim que ela entendeu, que a obra de Deus se esgota em buscar a pessoa da rua e colocar dentro da igreja mais próxima da sua casa, e agora é só ficar cantando, não é? Fazendo campanha e orando para Deus curar o caroço, para Deus arrumar um emprego para alguém, arrumar um casamento, porque no dia da vida de Jesus vai todo mundo morar no céu, e aí tudo estará resolvido. E se esqueceram de uma coisa, esqueceram que quando o apóstolo prega num lugar, ou quando um evangelista prega para as almas lá fora, essas almas têm que ser trazidas para dentro de um ambiente de edificação. Ou seja, quando Deus criou o homem, Deus o criou, olha só as metáforas, do pó da terra. Diga, eu sou barro. Se Deus criou o homem do pó da terra, nós somos barro. Lá no ato da criação, criou, pois o homem, fez, pois o Senhor o homem do pó da terra. Eu sou barro. Quando veio Jesus, e ele chama Quefas, ele chama o Simão, ele diz: olha, eu te digo que tu és Pedro, tu és Petros, tu és uma pedra. Ou seja, Deus pega o homem barro e agora o transforma em uma pedra. Essa é uma metáfora. E o que Deus vai fazer com esse tanto de pedras? Ele vai fazer uma edificação. Deus vai edificar o grande edifício da sua morada, da morada dele. Só que ele não vai morar no edifício de pedras. Essas pedras que outrora eram barro, que foram feitas pedras, agora ainda passarão pelo processo de transformação de pedra bruta a pedra preciosa. Por isso que a Nova Jerusalém, em Apocalipse 21 e 22, ela é feita de pedras preciosas, é de ouro, de pérola e de pedras preciosas. Então a grande questão é: um dia você estava lá no mundo, Deus usou alguém, usou uma circunstância, alguém que lhe levou a palavra, no meio de um sofrimento, e você se encontrou com Jesus, você recebeu o Evangelho, e você então foi feito uma pedra para a obra da edificação de Deus. Em outras palavras, você virou crente.
Virou isso aí, ó. É só isso. Aí você agora, enquanto uma pedra, fala assim: e agora? O que fazer? Está tudo certo? Não. Nós fomos trazidos para o canteiro de obras de Deus e agora precisamos entrar no processo de sermos edificados. Ou seja, quando lá em Isaías capítulo 66, coloca lá por gentileza. Quando lá em Isaías capítulo 66, Deus fala por intermédio de Isaías estas palavras: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Veja que ele fala dos céus e da terra, para mostrar a sua dimensão eterna. Ele diz: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. E ele faz uma pergunta: que casa vocês vão edificar para mim? E essa pergunta é porque a ideia lá do Antigo Testamento é que aquele templo que Salomão construiu, né, ou tabernáculo que Moisés havia erigido, era a casa de Deus, o descanso de Deus. Só que Deus está dizendo: não, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Olha o tamanho desse Deus, a dimensão eterna desse Deus, esse Deus infinito. Pode o homem construir para Deus uma casa? O que vocês acham? Se você for fazer, imagina que um artesão fazedor de sapatos vai fazer um sapato para o Josué. E a primeira coisa que ele tem que perguntar para o Josué é o quê? Qual é o número do seu pé? Josué vai responder: 28. Tadinho do Josué. Brincadeiras à parte, digamos que o Josué calce 40. Deve ser 39, né? 37. O irmão quase acertou. 34. Mas digamos que o Josué calce 40. Vamos colocar nos 37, que é o número exato. E aí o camarada vai fazer um sapato para ele, lá o artesão. E aí ele tem que saber se o sapato que ele vai fazer vai caber o pé do Josué, sim ou não? Senão não tem como Josué usar esse sapato. Agora, o homem que se dispõe a construir para Deus uma casa, tem que saber qual é o tamanho de Deus. Porque pode ser que Deus não caiba na sua casa, que o homem vai construir. Então, antes que o homem se propõe a construir uma casa para ele, Deus pergunta ao homem, não é? Ou ele fala: olha, o céu é o meu trono, onde eu me assento. Quem está entendendo? Deus se assenta nos céus, enquanto seu trono está lá, ó. O céu é o meu trono. Trono é onde se assenta. O céu é o trono de Deus? Não. Aqui diz que é. O Alexandre diz que não é. E é lógico que não é. E por que não pode ser, embora esteja lá escrito? Porque no outro lugar, na mesma Bíblia, em 1 Reis, salvo engano, no capítulo 8, no momento em que Salomão, que tentou fazer uma casa para Deus, no momento que ele foi dedicar essa casa a Deus, Salomão, inspirado no momento de lucidez, que resplandeceu-lhe a luz na sua mente, ele orando disse: ó Deus, oferecemos-te essa casa como tua morada, embora saibamos nós que nem a terra, nem o céu, nem o céu dos céus te podem conter. Deus não pode ser contido nem na totalidade de toda a criação, porque Deus é maior do que toda a criação. E até é inadequado falar que Deus é maior, porque você está usando a ideia de proporção, e Deus é simplesmente infinito.
Ele está para além de qualquer categoria de medição, uma vez que Ele é Deus, e Deus, Ele é onipresente, ou seja, Ele preenche todos os lugares, todos os espaços, e quando os espaços e lugares acabarem, Ele continua sendo para sempre, porque o seu ser é um ser ilimitado. Tá, mas Salomão disse que Deus não cabe na terra, nem no céu dos céus. Por que o próprio Deus diz que o céu é o meu trono? É usando, na verdade, aqui uma hipérbole, para você desistir da sua tentativa de querer fazer uma casa para Deus. Olha, você vai fazer uma casa para mim? O céu é o meu trono, a terra é onde eu repouso meus pés. Qual é a casa que você vai fazer para mim? Você consegue fazer uma casa para mim? Parece Deus grande desse jeito? Falei, pessoal. Logo, nós não podemos fazer uma casa para Deus, ponto. Mas aí ele segue perguntando: mas qual é o lugar, então, do meu repouso? Casa não traz uma ideia de repouso? Quem é que gosta de viajar? Fazer viagem, praia, é bom demais, né? Mas voltar para casa é muito melhor, pessoal, fala a verdade. Gente, mas como que... Eu não sei como vocês gostam de viajar. É muito ruim viajar. Não, você vai, aí chega todo animado, todo alegre, todo feliz. A água está lá, mesmo jeitinho, não muda, vai e volta. Mesma coisa. Aí você dá bom dia, R$15. Você estaciona o carro, mais R$50. Você vai almoçar, R$400. Não, mas vocês sabem o que eu estou falando. Aí fica lá 4 dias, tá misericórdia. E o pior, vai para um lugar quente, aquele calorão. Aí quando dá com 5 dias, você não aguenta mais. Você fala, meu Deus do céu, eu queria ir embora para minha casa. E o pior é que quando chega no aeroporto para voltar, a mulher fala assim: e nós não vamos lanchar não? Eu falei, no aeroporto? Não pode chegar, espera chegar em casa. Daqui a 1 hora estamos em casa, a gente compra na padaria e come. Ninguém lancha com menos de R$50 no aeroporto, ninguém. Mas quando você chega em casa, não é legal que você chega na sua sala, no seu sofá, você deita no sofá, liga a televisão, é outra coisa. Não tem hotel melhor do que a sua casa, ou seja, não tem hotel que se iguale à sua casa. Então essa é a ideia. Qual é o lugar do meu repouso? Se vocês homens não podem fazer para mim uma casa, a pergunta é: qual é o lugar do meu repouso? Ou seja, se em Gênesis capítulo 2 diz que Deus descansou, Ele encontrou sossego, Ele encontrou descanso, Ele encontrou prazer quando a obra estava feita. Essa obra decaiu, Deus tornou a trabalhar, e agora Deus está no encalço e está em busca de um lugar de repouso. Eu sei que nós homens não estamos nem um pouco preocupados com isso, é um problema dele. Deus quer repouso, é problema de quem? Ei, pessoal, se Deus quer repouso, isso é um problema de quem? É dele. Se vira. Você não é Deus? A grande questão repousa exatamente nesse ponto: qual é o lugar do meu descanso? E nessa grande obra de Deus, Deus decidiu que Ele repousaria, Ele encontraria descanso quando a sua casa estiver edificada. Só que nós não podemos edificá-la. O homem não é capaz de edificar uma casa para Deus. Logo, essa casa que trará o repouso de Deus e para Deus é uma casa espiritual. Vamos abrir a escritura brevemente em Efésios capítulo 2. Eu queria que todo mundo acompanhasse essa leitura comigo de perto. Capítulo 2 de Efésios, versículo 11 em diante.
Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Se tiver Bíblia, é bom que você olhe na sua Bíblia. Mas de todo modo, vocês acompanhem palavra por palavra. Capítulo 2, versículo 11. Se nós não ficarmos constrangidos com isso aqui, nada mais há de nos constranger. No 2:11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, vocês que eram chamados de incircunciso, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, ou seja, vocês que outrora viviam aí, pessoas do mundo, largadas, que eram chamados de ímpios, descrentes, por aqueles que são religiosos, os judeus religiosos. Versículo 12: naquele tempo, no 11 ele diz: lembrai-vos. Com outras palavras, é muito possível que nós nos esqueçamos. Lembrai-vos de que vocês outrora, enquanto gentios na carne, pecadores, ímpios, perdidos. Segue o versículo 12. Naquele tempo, vocês lembram daquele tempo? Ei pessoal, ajuda aqui. Vocês lembram desse tempo ou esse tempo nunca existiu para você? Que você era pecadorzão, sem futuro? Continua sendo mais ou menos, mas já deu uma melhorada. Mas naquele tempo nós estávamos o quê? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Nós éramos estranhos às alianças da promessa. Nós não tínhamos esperança e nem Deus no mundo. Quem está se lembrando desse tempo? Segue. Mas agora, outrora passou, vocês entenderam? Agora, é agora. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo. Você foi aproximado pelo sangue de Cristo? Reconciliado com Deus? Vamos seguindo. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, o que ele fez? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz. Vamos seguindo. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então dá uma pausa aí, olhem para cá. Outrora, infelizes, sem Deus, sem esperança, sem promessa, sem futuro. Claro? Mas agora em Cristo Jesus, fomos trazidos, fomos perdoados, fomos reconciliados, fomos aproximados, nos unimos ou nos reunimos num só corpo com aqueles que outrora estavam antes de nós, nessas promessas que eram os judeus. E agora não tem mais distinção entre judeu e gentil, porque aquilo que separava a lei dos mandamentos na forma de ordenança foi abolido, foi retirado. E agora Deus faz de ambos os povos um só corpo com Deus. Isso é agora. Amém? Mas e aí? E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Segue. Porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois mais estrangeiros. Vocês percebem o estágio onde nós nos encontramos?
Desta maneira, assim, uma vez que Cristo te perdoou, te reconciliou, te trouxe, te reuniu, te constituiu um corpo com Deus, juntamente com todos os que creram no seu nome, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois o quê? Concidadãos dos santos. Eu achei tão lindo a semana passada. É lindo, mas é triste. É lindo, mas é triste. A Vera veio aqui, pediu a oportunidade para falar, e ela disse que voltaria ao médico para saber se faria cirurgia ou não. Vocês sabem do problema que ela tem. E aí no final ela falou assim: olha, e como vocês são minha família, eu me sinto no dever de comunicar a vocês os procedimentos pelos quais eu vou passar. Não é bonito? Porque vai que ela vai para lá e morre, e ninguém nem fica nem sabendo. Fala, não, ela não chegou para os filhos e falou: filho, olha, mamãe vai fazer o exame, vai que eu faço a cirurgia. Então, não falou para as irmãs? Aí fala para a igreja: vocês são minha família, logo eu me sinto no dever de compartilhar esse momento com vocês, porque de fato ela vê a igreja como família. Agora é triste porque quem não vê, dane-se. Dane-se. Igreja, dane-se. Vocês percebem? Mas o texto é claro: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Continua. Edificados. Pronto. Irmãos, olhem a trajetória nossa. Como nós éramos e estávamos sem Deus, sem promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, perdido. E aí Deus vem em Cristo. Ele é a nossa paz, Ele nos reconcilia, Ele nos perdoa, Ele nos ajunta, nos reúne, nos faz agora cidadãos do reino, nos faz agora da família de Deus. Só que não para aí o projeto divino. E Ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Existe uma necessidade, olhe para mim, de que cada um de nós sejamos o quê? Edificados. Vocês sabem o que implica a edificação? É muito simples, tudo na Bíblia é muito simples. É só você olhar para a sua realidade prática, diária. Você vai construir uma casa, você tem que ter o quê? Tijolos, tem? Então cada tijolo é uma unidade. Mas agora você vai ter que, você não pode fazer uma casa com um tijolo. Você tem que ter vários tijolos, sim ou não? E esses tijolos têm que se unir, serem edificados para formar uma unidade. Você vai ter que ter a massa para ligar um tijolo ao outro. O tijolo não pode ser colocado justaposto, mas tem que ser traçado, tramado, amarrado, como se diz, para ter substância, segurança. Tem que ter colunas, sim ou não? Ferro. Quando então a sua casa está pronta, você olha e o camarada entrega a chave, você pega a chave, você fala assim: e aquele tijolo ali? Você fala? Não, você vê uma casa. Quando diz edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, é que cada um de nós somos muito bons indivíduos, mas nós não estamos habilitados para a habitação de Deus, porque a habitação de Deus é uma casa edificada. Deus quer quebrar as nossas diferenças. Deus quer trabalhar nas nossas diferenças. Deus quer usar e aproveitar os nossos defeitos, nossas dificuldades, nossos erros, nossos acertos, nossos dons, para, por meio dessa tensão de coisas positivas e negativas, Ele vai trabalhando o nosso coração, o nosso caráter, e nos transformando, nos ensinando a amar acima das circunstâncias, nos ensinando a perdoar, nos ensinando a acolher, nos ensinando a superar. Edificação não é apenas ir a uma reunião da igreja, muito menos é não ir, aí piora.
Edificação é uma obra que Deus está realizando dentro do nosso espírito e da nossa alma. Se você precisa de edificação, então você terá de se submeter a esse processo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, segue, no qual, em Cristo, todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então a Bíblia fala da edificação de um edifício, só que é um edifício espiritual, não é um edifício físico. Nós somos as pedras da edificação. Agora, há uma coisa muito interessante, eu estou me encaminhando para o final, que quando a Bíblia fala dessa tal de edificação, preste atenção, ela vai aparecer em dois contextos de descanso diferentes. Dois contextos diferentes. O primeiro, quando nós olhamos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, que Deus manda Moisés fazer um tabernáculo. Depois, posteriormente, seria feito o templo lá em Jerusalém, que seria a habitação de Deus, onde Deus encontra descanso, sim ou não? Onde Deus haveria de habitar. Isso é Antigo Testamento. Acontece que chegando no Novo Testamento, é dito, olha, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Se bem que já dizia lá no Antigo, Já dizia. Mas era a mesma coisa que não dizer que ninguém entendia nada. Até hoje ninguém está entendendo, que dirá naquele tempo. Mas tudo bem, no Novo Testamento parece que se esclarece. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Essa casa, esse edifício, esse templo, ele é um templo vivo, é um templo espiritual. As pedras que formam esse edifício somos nós. São pessoas nas quais Deus quer habitar, para a habitação de quem? De Deus. Onde? No Espírito. Então Deus está buscando esse descanso aqui, Ou seja, Deus encontrará o seu descanso, e não é cansaço, mas plena realização. Lógico, se Deus faz uma obra, Ele busca o que nesta obra? Satisfação. Ninguém faz uma obra e a ignora completamente. Ninguém faz uma obra, joga fora e fala, não estou nem aí para ela. Não, Deus criou todas as coisas e Ele quer encher todas as coisas. Ele quer ser o tudo em todas as coisas, que será a grande plenitude, o grande descanso, o grande sossego de Deus, espiritualmente falando. Então Ele só há de encontrar esse descanso na Nova Jerusalém. Quando João diz, e vi descer do céu uma cidade, ou poderia ser colocado, vi descer do céu um edifício, e aquela cidade chamada Nova Jerusalém, que vai descendo, qual era a aparência dela? A aparência, ela vinha ataviada como noiva para o seu esposo, que é Cristo. Então, essa cidade não é uma cidade física, é uma cidade espiritual, é a igreja do Senhor, aquela que se diz habitação de Deus no Espírito. Quando ela vai descendo, aí João, olhando, ataviada como esposa, aí João diz assim, ora, nesta cidade, eu não vi santuário. Mas o que diz em Apocalipse capítulo 21, 3? Apocalipse é o último livro da Bíblia, 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, falando da Nova Jerusalém, da cidade, eis o quê?
o tabernáculo de Deus. Tabernáculo e santuário são a mesma coisa. Então, eis o tabernáculo de Deus, em algumas versões, eis o santuário de Deus. Então, a própria cidade, ela é o quê? Ela é um santuário, ela é um tabernáculo. Agora volta para o 21, 22. Aí João olhando, ele diz: olha, nela eu não vi santuário. Eu não vi santuário. Sabe por quê? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Bem, para encerrar essa conversa, imagine vocês que se a igreja, a noiva de Cristo, ela é o tabernáculo de Deus, é porque Deus habita nesse tabernáculo que é a igreja edificada. Amém? Agora, se João diz que nela ele não viu o santuário, porque o santuário da cidade, que é a igreja glorificada, é o próprio Senhor, então Deus é o nosso santuário. Ou seja, quem é o santuário de Deus? A igreja. Quem é o nosso santuário? É o Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, não é? Diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu baluarte, Deus meu, em que eu confio. Então, a conclusão de tudo isso é que Deus é o santuário do homem e o homem é o santuário de Deus. Ou seja, aqui há um conúbio, há uma conjugação. Em outro momento eu vou explicar para vocês exatamente qual é a razão, o motivo e o significado do casamento. Do casamento. Mas o fato é que Deus está se encaminhando e se dirigindo para essa grande edificação. Então, o que nós estamos fazendo aqui, afinal? Nem todo mundo foi chamado para ser um profeta. Nem todo mundo foi chamado para ser um evangelista. Nem todo mundo foi chamado para ser um apóstolo. Então, a igreja local, enquanto praxis da igreja local, é a reunião dos santos que se reúnem sob o ministério apostólico de Jesus Cristo, na palavra dos seus apóstolos, para sermos edificados cada vez mais, um pouco mais, na proporção em que nós ouvimos a palavra, compreendemos a palavra, acolhemos a palavra, assimilamos a palavra e recebemos a palavra, dela nos alimentando, o Senhor vai edificando a sua igreja, que no final será o seu descanso. Então, quando eu perguntava se Deus quer um descanso, o problema é dele. Não é bem assim, o problema é nosso, porque Ele quer nos edificar, e nós precisamos de nos dar e nos entregar a essa edificação. Amém, queridos? Glória a Deus. Jesus é o Senhor.